Quem andou no passado com o teu carro lá em Cascavel foi o Heitor, certo? Isso, foi o Heitor Isso, foi Nogueira. ele mesmo. O Heitor Também Nogueira. um excelente piloto, não teve Tá, nem o que cara que tem falar. uma história também no automobilismo também, baita piloto também. Não, Mas e ele virou é um cara 22. muito técnico, sabe? Ele é um cara que é detalhista, é um cara, sabe, você não tem noção do que é legal, prazeroso fazer um carro para ele. Com Não, ele é certeza. super, muito gente boa. O Heitor é um cara muito competente, eu acho. Muito Ele Demais, competente. sabe, demais. E ele sabe é do que tá aquele falando. ele é aquele piloto que são poucos que existem, que são assim, é aquele cara que ele é cuidadoso com o equipamento do carro também. Ele não Certo. prioriza só o tempo, ele vê, tipo, ele meio que calcula, isso aqui vai colocar o carro em risco. Então eu não vou fazer, vou perder uns 2 décimos, 3 décimos aqui, mas não tem problema. Eu sei que eu não vou colocar o Uhum, carro em risco fazendo isso. O outro certo. piloto que também é assim é o Mauro. Ele é um cara bem cuidadoso, também não gosta de pegar zebra na pista e tudo mais. E é um cara que com a Puma, com pneu radial, virou um 57 aqui, que também Aqui é o em recorde. Interlagos. É um baita tempo. Tanto é que o Deninho desistiu. Ele virava 59. Essa Puma do Mauro Kern, não foi vocês que fizeram essa Puma, ou foi? Porque ela não era. Foi o Finotti que montou ela ou foi vocês que Então, montaram? o Finotti montou ela veio pra gente. Aí teve uma corrida em Velocitar, que o Mauro estava andando com o de Endurance, o carro de Endurance dele no Tubarão. E aí ele não ia conseguir andar nos dois carros porque ele achava que estava meio esquisito a reação da Puma. E aí ele falou, Uhum. Júnior, você quer andar? Tá tudo pago e tudo mais. Eu falei, beleza, eu vou andar. Aí eu fui pra pista. E na primeira curva eu me empolguei, eu tava largando em terceiro e queria terminar a primeira curva em primeiro, e rodei, e aí veio o Corcel e com o próprio Pepe, e bateu frente com frente, e praticamente tipo, destruiu a Puma. Então aí a gente desmontou, construiu a Puma do zero, e aí foi onde a gente chegou o resultado dela virar 1,57. Então, Certo. praticamente, tipo, a gente reconstruiu ela do zero, a Puma, depois dessa batida que ocorreu lá em Velocitar, que ela não estava tão legal assim de chão. Mas Uhum. garoto, 16 anos, não tem nada para pensar na cabeça, e ao invés de falar, pai, para, não tá dando, eu quis insistir, entendeu? E acabou dando errado. Faz parte do aprendizado. Só Faz para deixar parte. o Giovanni que é tranquilo, o Giovanni de você não estão falando mal, nós falamos mal só do Caio hoje. De você não vamos falar depois. Só pra falar Hoje só o Caio. Relaxa, hoje tá de boa. Caio. Eles dois se batem. Exatamente. Que ao contrário do Mauro, o Caio e o Giovanni, eles se batem na pista, entendeu? Quer dizer, o Giovanni bate no Caio de vez em quando, entendeu? De vez em quando arranca uma tinta entre os dois aí, entendeu? Aí o cara Certo. fica no rádio. Ô tio, eu bati no Caio, eu bati no Caio. Mas os carros andando iguais, e um quer ser mais afoito que o outro, aí já viu, né? Dá nisso, entendeu? Mas eu acho que a disputa de turismo, dos carros de turismo, ela passa por uma troca de tinta. Claro, tem limites, claro, mas eventualmente uma troca de tinta faz parte da corrida. O que não pode é realmente quando a pessoa é desleal, mas a disputa não faz parte. Principalmente os nossos carros, que a gente tem um sério problema, tipo ilustração dianteira. Outra coisa importante de ilustração dianteira é a questão de freio, né? Que ele é um carro que você precisa fazer um equilíbrio de freio que praticamente não é normal, né? A maioria dos carros você usa tipo 60% e 40% na traseira, 55% de freio na frente, por aí. Um tração dianteira a gente chega a usar tipo 70-30. 75-25 na traseira. Então é quase sem freio nenhum na traseira. Só que numa situação de pista molhada, isso acaba complicando, que foi o que aconteceu com o Giovanni. Aí é a hora que a atenção tem que ser redobrada, porque é uma coisa que veio para ajudar, acaba piorando. Porque com a pista molhada, a frente do carro, como ela tem muito freio, e ela não tem gripe para ter a transferência de peso para a dianteira, para ele frear, o carro acaba deslizando. Sim, ele perde a tração, perde a aderência na dianteira. Exatamente. Verdade. E aí, com essa que ele acaba deslizando,
foi onde aconteceu a batida entre o Caio e o Giovanni. O Giovanni acabou deslizando com o carro, sem querer, sem ser intencional nem nada, e acabou acontecendo o toque com o Caio. O Caio caiu para último no grid, isso foi até na liga, veio que nem um alucinado para tentar chegar em segundo lugar e conseguiu chegar em segundo lugar, só atrás do Giovanni. Fez uma excelente corrida e tudo mais. Na segunda bateria, o Caio ganhou a corrida e o Giovanni ficou em segundo. E aí a equipe ficou em paz e harmonia, né? Fala a verdade, você tirou uns 3 graus de ponto do Giovanni lá para garantir que o Caio ia ganhar e disse assim, porra, aí não vai me encher o saco depois, né? O pior de tudo, né, que os carros vão pro dinamômetro e os dois ficam perguntando, quanto tem de cavalo no meu carro? Quanto tem de cavalo o carro do Caio? Quanto tem de cavalo o carro do Giovanni? Vão ficar perguntando. Aí o que a gente faz? Para não achar que a gente tá fazendo alguma coisa, a gente pega e tira uma foto e manda para eles, do dinamômetro e do carro. Estamos aqui com o Caio do carro, com o carro do Caio, cavalaria tal. Carro do Giovanni, cavalaria tal. Porque exatamente os dois carros são iguais. Relação de câmbio é igual. O chão que tem no Passat preto é o mesmo que tem no carro do Caio, é o mesmo que tem no carro do Giovanni, é o mesmo que tem em todos os carros que a gente usa de tração dianteira. Inclusive, quando fomos andar com o Audi em Interlagos, com o Audi do Caio, o acerto de suspensão que a gente fez foi muito pensando isso também. Usamos o mesmo acerto que a gente tinha nos carros nossos, tração dianteira, mesma configuração de amortecedor, só endurecemos a mola. E deu super certo, virou um 48,8 com o Audi. Então, tipo... Com o Audi fechado. Com o Audi fechado. Foi temporal. O pessoal tá de cabelo em pé com esse tempo de vocês, inclusive. Eu não sei, mas eu acho que esse carro, esse Audi do Caio aí é capaz de mudar o regulamento da categoria daqui a pouco. Então, eu tava pensando nisso, entendeu? Acho que vou tirar um pouquinho do cabo do acelerador dele pra ele devagar, entendeu? No começo. Porque a gente vai estar de prêmio, a gente tem que chegar na frente dele, concorda? Sem dúvida. Eu se começar a pegar carro da Super Classic no meio da Premium lá, eu vou começar a repensar essa história da Super Classic aí. Então, exatamente. É o que eu falei. Eu falei, cara, não se envolva com a Premium. Deixa a gente com a Premium lá na frente, entendeu? Exato. Olha ele reclamando, tá reclamando. Não, já. Daqui a pouco ele coloca mais um comentário aí. Vou voltar um pouquinho na Puma do Mauro Kern, porque eu acho muito legal aquele carro do Mauro. Apesar de ser além de ser muito bonito, é um carro muito virador. E agora para ele vai andar em Cascavel, né? Vai andar em Cascavel, já fizemos. Vai com que pneu lá? Ele vai com o pneu com o Toyo, que estava andando na vez passada, ou vai com o Slick agora? Não, já fizemos todos os acertos do carro para ir com o Aro 13, né, pai? Com o Slick. Com o Slick. Slick 13. 13, é. Yokohama. Então, legal. Esse é o mesmo pneu que eu usei lá, eu vou poder ter uma noção da diferença dos carros. O legal do Mauro é que ele é um piloto que ele vai lá na oficina, vamos calcular a suspensão do carro. Ele pega, levanta o carro na balança, abaixa o carro na balança, pega a geometria da suspensão de uma Puma e calcula a geometria inteirinha, te dá a carga do amortecedor de bump, te dá a carga do amortecedor de ribalde, te dá a mola, te dá o quanto você tem que deixar na altura do carro. Ele te dá tudo mastigado. Ele é um cara, tipo, que em relação a cálculo não tem igual, cara. Ele é um mega engenheiro, entendeu? Top. Não, e o carro dele é muito legal, carro muito bonito. Pode ter certeza que eu vou dar uma passada no box lá, dar uma copiada de algumas ideias lá. Não, mas a gente tá lá para isso, né? A gente tá lá para a gente trocar ideias mesmo, entendeu? O que precisar, pode perguntar que se for para mim não falar a verdade, eu não falo. Mas eu acho legal esse tipo de coisa. Você pode acreditar, entendeu? Eu acho bem legal essa. Se não quer falar, não fala. Não sei, não vou falar. Exatamente. Agora, se eu te falar, você pode confiar que isso é fato, é real, entendeu? Legal. O Geraldão aí, ó, não teve briga ainda na live, entendeu? Tá tudo sossegado, estamos aqui numa boa, na paz. É guerra, mas é paz. Então. Aliás, agora que o Geraldo chegou aqui, cara, veja, a gente dá uma fuçada de vez em quando na internet e acha umas fotos meio perdidas e eu queria entender um pouquinho. Tem uma foto de um Puma azul claro e laranja do lado do carro, de um Passat que eu acho que é do Caio, que era um Passat do Caio ou era teu, não sei. Lá em Minas. Que Puma que é esse aí?
Era do Brás esse carro e o Leonardo comprou, doutor Leonardo, né? E ele comprou esse carro e aí ficou lá em Minas. Eu fiz uma Tá. época para ele e aí, inclusive, acho que nessa corrida era a gente que estava mexendo para ele, entendeu? Aí depois Uhum. eles montaram uma equipe lá e o carro ficou para lá. Mas o carro era Tá. muito bonito, muito bem montado, o carro muito show. O Léo Cabelinho, que nem o Caio disse. Porque ele Porque realmente é bonito o carro, mas eu não vi mais andar. Eu não vi mais, eu não vi nem na Gold, não vi em São Paulo, não vi andar, não vi. E é o tá carro que em Minas. merecia estar nas nossas categorias, viu? Ele está em Minas, esse carro está em Minas. Uhum. Então, a gente também foi para lá, para Curvelo também. Eu e o Caio fomos para lá no começo da categoria deles lá com os nossos Passat, né? A gente ainda tava de Passat e tudo mais. O Caio colocou, tirou o Geraldo tirou o Léo da pista, né? E ele era sogro. É que ele era sogro, né? Então. Ó, agora é eu sogro. Ex-sogro, tá vendo? A gente foi com os carros lá para Curvelo andar e tudo mais, eu e o Caio com os Passats e tudo. O meu pai pode falar um pouco mais sobre essa corrida, que ele estava de fora. Conta pra gente como é que foi a emoção de fora da corrida, daquela primeira corrida lá. Foi muito legal mesmo. A gente foi. Aí foi nessa, né, que o Caio foi junto também, né? Foi, que a classificação. Aí fizemos a classificação. O Caio fez a pole. O Caio fez a pole e você ficou em segundo, né? Por 7 milésimo de segundo. Meu, foi uma coisa assim, ó, assim, fora do normal, sabe? E na corrida, então, nem se fala. Foi muito show, muito show. Troca de posição do começo ao fim da corrida, entendeu? Foi um negócio muito legal mesmo. Mas se você ganhou, Guerrinha, ou não? Nessa corrida foi eu que ganhei. A gente chegou praticamente lado a lado na chegada. Foi uma disputa, tipo, jogo aberto, vamos lá, vamos ver o que dá. E os carros todos, tudo igual, praticamente 7 milésimos de diferença na classificação. Mesmo tempo. É nada, entendeu? Então, tipo, foi uma batalha que em uma volta lá, 1,20 a volta, 1,19, por aí. É bem grande o circuito. Uma volta a gente chegava a fazer 5, 6 trocas de posições. Era 5, 6 vezes eu indo para a ponta ou ele indo para a ponta. E super até legal. A última volta a gente não sabia quem ia ganhar. Um freava mais dentro, travava a roda, ia para fora, o outro enfiava por dentro. E, o locutor até comparou a gente com a Fórmula 1, entendeu? Foi, o cara falou. O cara falou em Fórmula 1 ali, daquela troca de posições ali. Foi um negócio muito legal, muito show mesmo. Foi. Cara, o mais legal tem corrida dessa que são um souvenir que a gente fica pro resto da vida, né? Sim. Às vezes é melhor perder uma corrida dessa do que ganhar uma sozinha, uma que você dominou a corrida. Não teve tanta graça como disputar um negócio desse. Com certeza. A gente chegou até a fazer depois da corrida, né? Paramos no box ali. Foi uma sensação que parecia que, tipo, eu era uma celebridade. É coisa inacreditável como o povo mineiro, tipo, abraçou o evento, abraçou a corrida e torceu a favor dos carros e tudo mais. Em geral, todos os recordes que vocês fizeram se mantêm até hoje. Até a minha irmã tá falando aqui que os recordes da gente de tempo, né, que a gente fez na pista se manteve até hoje. Então, foi uma corrida inacreditável. A gente chegou no box, parou. Tipo, veio uma multidão de gente aplaudindo a gente. Cara, eu nunca vi um negócio daquele, cara. Foi emocionante, nunca vi mesmo. de verdade. Foi emocionante. Foi um negócio que a gente nunca tinha sentido. Aqui em São Paulo não tem público tão perto da gente, assim. Então, foi algo que a gente vai ficar guardado nas nossas mentes para sempre, sabe? Foi muito legal, uma corrida bacana, uma corrida divertida. Até apareceu uma pergunta aqui, então, para você, pro Guerra Pai. Qual foi a tua maior emoção no automobilismo? É o Leonardo do Fusca da polícia que perguntou. Qual foi a minha melhor emoção na minha vida? Rapaz, eu vou te falar. Teve muitas, né? Tive muitas emoções na minha vida, mas muita mesmo, entendeu?
Então, Fala aquela do coração lá que você infartou. não, então. Uma das emoções muito grandes que eu tive foi numa preliminar que teve aí dos pilotos veteranos, né? Aí o cara pegou, falou para mim assim, ó, você vai com o meu carro, o Carlão, falou para mim, ó, você vai com o meu carro, aí fulano foi com outro carro, o outro com outro. Eu falei, rapaz, isso não vai dar certo. Aí fizeram aquela largada Le Mans. Aí eu larguei e tal, saí, fui, já logo na largada, eu encostei no paredão assim, fui passando um monte. Aí chegou lá na frente, eu passei o Finote, passei o outro, passei o outro. Aí daqui a pouco vem um cara com o carro do Nenê e entra na minha frente aqui assim, e eu atrás do safety car. Eu falei, rapaz, mas você não vai entrar aqui por decreto lei nenhum. Aí ele veio, forçou. Aí adivinha o que eu fiz? Bati na traseira do safety car para ele não entrar na minha frente. Ele empurrou o safety car, gente. Ele empurrou o safety car pro cara não ganhar. Aí o cara ficou bravo desse safety car, cara. Mas nossa senhora, viu, meu? Foi uma puta emoção aquela ali. Eu falei, caramba, eu tô velho, né, meu? O cara não vai chegar na minha frente, entendeu? Foi legal. Uma outra também que o meu pai também tem para contar aqui foi uma vez que ele saiu do hospital, que ele tinha acabado de essa de foi infartar. forte, hein? Conta aí sobre essa experiência que você teve. Não, então, era uma corrida de autocross, lá em Piracicaba. Aí eu tô lá, aí eu fui no médico, eu tinha infartado, tudo, e aí o médico falou para mim assim, eu falei para ele, ó, eu tenho um campeonato de corrida de autocross e eu preciso correr a semana que vem, né? Aí ele falou, você é louco, você não vai poder fazer isso. Eu falei, não, eu preciso, eu tô disputando o campeonato, você não tá entendendo. Aí ele falou, não, você não vai fazer isso. Bom, aí, moral da história, eu falei para minha mulher, olha, você tá vendo, né? Ele falou que sim. Ela falou, não, ele falou que não. Eu falei, mas pro meu irmão, você vai falar que sim. Se não, olha bem, é a última vez que você vai me ver, eu vou embora. Aí eu peguei e falei, não. Bom, moral da história, eu fui para Piracicaba, a minha briga era com o Julinho Nascimento. Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou largar, eu vou fazer a classificação. Como eu tinha lavado o carro, tudo, entrou água no chicote, o carro não pegava. Eu falei, não é possível, meu, não vou conseguir classificar. Aí, moral da história, o carro não pegou para me classificar. Eu falei, putz, grilo. Aí quando eu olho assim, meu irmão chegando, de carro, o que foi? Eu falei, essa merda não pega. Aí ele, né, bom, acabou a classificação. Eu larguei em último. Rapaz, mas pensa numa vontade. Naquela semana anterior eu tinha saído do hospital. Eu fiquei 12 dias na UTI. Aí eu peguei e falei, quer saber? Não tem para ninguém. O médico falou para mim não ficar nervoso. E eu tô lá dentro. Eu fui para 11º, o cara veio, me deu um totó na traseira, eu atravessei. Eu falava comigo, o médico falou para mim não ficar nervoso. O médico falou para mim não ficar nervoso. Falei, quer saber? Aí eu fui. Na última volta, vinha lá, e o locutor transmitindo. Vamos ver quem aparece na ponta. Se é Humberto Guerra ou se é o Julinho Nascimento. Aí aparece a bandeirinha 17, assim, que era minha, assim, ó. Ganhei a corrida. Rapaz, mas eu chorava dentro daquele carro, que você não tem noção. A família inteira chorando, cara. Mas é a vontade. Fantástica. E a minha mãe assumiu a bronca toda, né? De não contar pra ninguém. Ele falou que se ele contasse, tipo, nunca mais ela ia ver ele na vida dela. Então, ela falou, olha a oportunidade que teve, tá vendo? Bom, já teve a chance dela, né? Ai, cara, não é mole não, viu? Não, mas tem muitas histórias para contar. Meu pai, ele é um cara que ele chega, tipo, numa corrida, não importa de qual piloto seja, mas se tem um carro da HT Guerra, ele, tipo, se emociona. Ele tá dentro daquela corrida. Ele não tá dentro do carro, mas ele tá dentro da corrida.
Ele é um cara que ele participa bastante das emoções. Ele é um cara que, tipo, no final da corrida chora muito, entendeu? Quando o piloto ganha, ele se emociona demais, entendeu? Mas Super legal. Né? É tudo o sacrifício, é todo um esforço do seu trabalho e que te dá um resultado, né? Isso é uma Sem coisa dúvida. muito legal, né? Eu concordo, sem dúvida. Eu acho absolutamente normal a pessoa se esforçar tanto e depois explodir de emoção no final com o resultado. Com certeza. Super legal. O legal é quando a gente foi correr lá em Curvelo, né, e tudo mais, no final da corrida tem até uma foto. Eu, o Caio e o meu pai se abraçando no final da corrida, os 3 chorando. Porque, tipo, foi emocionante, foi um negócio que a gente nunca tinha vivido, de ter uma experiência de tanta disputa, tão, tipo, emocionante do começo ao final da corrida, entendeu? Então, foi muito legal aquela corrida, foi muito legal mesmo. E você, tem alguma experiência que você teve na sua vida? Veja, de emoção, eu vou dizer assim, foi muito legal, porque eu tenho um pouco do mix, por exemplo, do que você comentou acho que do próprio Heitor, de cuidar do carro. Então, veja, se andar de autocross, os autocross modernos, nós temos um grande problema com caixa. Caixa do autocross vive quebrando, tanto é que o brasileiro agora mudou para caixa forjada, sem sincronizado, para ver se dura um pouquinho mais. Uhum. E na época, em 2017, ele estava com a caixa normal, caixa original, e sempre quebra a segunda. A segunda, a primeira marcha quebra a segunda, depois quebra a terceira. Então, várias pistas do circuito, você vem um pouquinho a mais se você meter uma segunda num canto ou outro. Você não usa muito a segunda, mas tem pista que a segunda te ajuda um pouquinho. E eu sempre andei em terceira e quarta. Eventualmente, num classificatório, você pega, põe a segunda num canto, no outro, para não ter chance de... Porque você vai começando a desgastar o sincronizado da segunda, daí já enche de limalha o óleo da caixa, daí já começa a estragar todo o resto. Então, você vai poupando. A gente sempre teve que poupar o câmbio. Em 2017 a gente andou no Catarinense e a gente estava com o regulamento brasileiro na época, e o pessoal no Catarinense já estava ele estava tentando adequar o pessoal. Então tinha gente com motor livre, com câmbio relacionado. Então eu não tinha o melhor carro, longe de ter o melhor carro. Mas a gente conseguiu fazer um campeonato bem certinho, a gente ganhou boa parte das provas. Então foi muito legal ter tido esse campeonato. Foi um campeonato bem difícil, porque a gente não tinha o melhor carro. Embora eu acho que tivesse o melhor chão. Eu acho que o melhor acerto de chão era nosso. Nós tínhamos um puta acerto de chão que nos propiciou ter um carro competitivo no final das contas. Mas a gente disputou com preparadores que são profissionais, no caso. A gente é amador. Eu faço em casa, no tempo que tenho. Veja, também pratico essa questão de fazer com gosto e bem feito, mas é com muito menos tempo. Então foi muito legal a gente poder desbancar algumas equipes que eram fortes em Santa Catarina para pegar esse título. Foi um negócio bem marcante assim, para nós. Para mim, acho que no automobilismo foi muito legal. E vou dizer que a última volta que eu fiz lá no classificatório em Cascavel ano passado também foi muito legal, porque a gente não esperava aquele tempo no carro. A gente virou o 15-9, que acho que está longe de ser um temporal, mas para nós, naquele momento, foi um baita de um tempo ainda. E fiquei na tua frente ainda, Guerrinha, para não dizer... Posso dizer uma vez na vida que eu fiquei na tua frente. Pô, aí sim, né? Aí sim. Eu acho que não vamos falar que você montou o carro naquele dia. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber isso aí. É tudo seu. Você que virou mais rápido, entendeu? É isso aí. Uma das corridas para mim que foi emocionante, assim, foi uma corrida que a gente teve em Curitiba. Que para mim, tipo... a gente chegou lá para decidir o campeonato que a minha irmã até organizava e tudo mais da Classic Cup, né? Que eram as corridas que a gente fazia fora de São Paulo. E chegando lá no treino, eu comecei a sentir o carro patinando, a embreagem patinando. Eu virei pro meu pai e falei, pai, eu acho que o carro tá patinando a embreagem e tudo mais. Aí a gente tirou eu tava andando com uma Puma. Eu e o Denísio Casarini, a gente tava disputando. Até os dois estavam com Puma. Aquela Puma preta que você estava usando, não? Exatamente. Essa Puma preta tá em Minas. Tá com o Guilherme Mello lá em Minas, certo?
o Fubá. Isso. O Guilherme? Isso. É o Fubá. Ela mesma. Aí tiramos o motor do carro e fomos verificar a embreagem do carro. A embreagem estava ok. Então, aí tiramos o motor do carro à noite já, né? Putz, não é a embreagem que tá patinando, a embreagem tá sequinha e tudo mais, que foi até o nosso funcionário Marcos que tirou. Aí o meu pai virou, não, esse Júnior deve estar inventando história, não é possível, o carro não tá patinando, a embreagem, não tá acontecendo Isso nada. foi em Londrina. Foi em Curitiba. Londrina. Foi Londrina, isso, desculpa, foi Londrina, verdade, foi Londrina. Você sabe que Londrina é nosso autódromo aqui no Paraná para quebrar carro, né? É autódromo feito para quebrar carro, é Londrina. Costelinha do outro lado ali, né? Com certeza. Cara, ali é o tal do lugar para quebrar carro, é Londrina. Com certeza. Aí o meu pai virou e falou, não, deixa quieto, vamos embora. Coloca o motor de novo no lugar e vamos embora. Aí o Marcos, nosso funcionário, que está há 22 anos na HT Guerra, eu tenho 21. Ele está há 22 anos com a gente. Ele falou, não, eu vou tirar o câmbio do carro, vou abrir o câmbio do carro. Não é possível, ele não pode estar falando uma coisa tão fora assim. Eu tinha 15 anos de idade. Aí tirou o câmbio do carro, e viu que a quarta e a quinta, né, do câmbio do Fusca, elas costumam girar. Terceira e quarta. Terceira e quarta. Terceira e quarta. Terceira e quarta. Elas costumam girar. E é o que estava acontecendo, eu estava girando a marcha. Aí tinha soldado, né, mas eu não coloquei pino. Aí depois eu comecei a fazer com eletroerosão, furava e colocava pino, entendeu? E aí, mas certo, essa aí não estava com o pino, então ela virou. Quebrou a solda. Quebrou exatamente. a solda. O meu carro, né, que principalmente que eu andava, era meio catado, né? Ah, sobrou isso aqui, sobrou isso aqui, sobrou isso aqui. Pronto, montou um carro, vamos pra pista. Era mais ou menos isso. Aí a gente abriu o câmbio, o Marcos abriu o câmbio, encontrou esse problema e tudo mais. E aí achamos gente lá para furar, para colocar o pino, achamos gente para fazer a cava, para soldar e tudo mais. O Chico Tumiati emprestou a oficina dele. Chico Tumiati. A gente acabou com uma pedra de esmeril, fingindo que era o torno, para a gente comer as engrenagens e dar a folga entre as marchas. Aí chegou uma hora que até o meu pai e o Marcos viraram para mim e falaram, não, vai pro hotel descansar. Isso já era tipo umas 2 horas da manhã. Vai pro hotel descansar porque senão você não vai conseguir correr. E o Chico tinha um casamento nesse dia. E ele, não, eu tenho que ir embora, eu tenho que fechar, amanhã de manhã vocês fazem. E a gente, não, você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui, você não vai embora, não. A gente precisa terminar aqui o câmbio, não sei o quê. Aí a gente conseguiu terminar, o Marcos conseguiu terminar o câmbio, montar no carro. Já era 5 horas da manhã, foram pro hotel, tomaram um banho, voltamos todo mundo pra pista, aí abriu o box. Abriu o box, eu ajudei a amarrar os outros pilotos, né? Tudo mais, aí liberou os outros pilotos, sentei na Puma, aí eu na minha cabeça, peguei e engatei uma marcha, com o carro desligado. E quem disse que a marcha desengatava? Encavalou. A marcha não desengatava. Encavalou a marcha. Aí o meu pai já foi pegar uma marreta para dar na alavanca e tudo mais. E aí o Marcos pegou, sentou dentro do carro, começou a tocar a alavanca, pum, liberou a alavanca. Aí eu montei no carro, fui pro grid. E nesse mesmo final de semana, o Denísio e eu, a gente estava disputando pela pole. E a diferença da gente na pole foi coisa de 2 milésimos de diferença. Foi a menor diferença que teve na Classic em pole position. Ele fez a pole, eu fiz o segundo tempo, mas foi coisa de 2 milésimos de diferença. Eu até na classificação entrei no box, e aí o meu pai ficou bravo comigo, porque tipo, ele achou que o carro podia ser melhor e eu não fui melhor, entendeu? Aí eu falei, pô, pai, eu não consigo, eu acho que esse é o meu limite. Se for mais, acho que vai acabar acontecendo alguma coisa. Foi aí até então que a gente desmontou o câmbio e viu que as engrenagens elas estavam virando, que o carro não estava dando todo esse desempenho. E aí na corrida, foi uma corrida emocionante, o Denísio me pressionando, o último trecho da pista ele era mais rápido, os dois primeiros trechos da pista a gente era igual, eu às vezes um pouquinho mais rápido que ele, e eu estava na disputa do campeonato também, eu precisava chegar tipo, entre os 3 primeiros para ser campeão, e aí no final da reta lá de Londrina, ele enfiou do lado para me passar, e aí quase tocou e tudo mais, aí eu tirei o carro, ele passou e ele ganhou a corrida nessa.
E aí ele ganhou a primeira bateria, eu fui campeão, e aí na segunda bateria eu virei para ele, né, que a largada minha era melhor que a dele, pelo fato das relações de câmbio e tudo mais. Aí eu virei para ele e falei assim, ó, relaxa, não esquenta, na primeira curva eu tô em primeiro de novo, que eu vou largar em segundo, você vai largar em primeiro, mas a relação do meu câmbio ajuda. Ele falou assim, nem no sonho que você vai fazer a primeira curva em primeiro. Falei, tá bom, né? Vamos lá. Fomos para a segunda bateria. Realmente, eu não fiz a primeira curva em primeiro. Eu não fiz. Mas ele queimou a largada e foi desclassificado. Mas eu não fiz a primeira curva em primeiro, entendeu? Eu não fiz. Ele largou na minha frente, largou antes e conseguiu fazer a primeira curva em primeiro. Mas aí ele foi Certo. desclassificado e eu ganhei a segunda bateria. Mas foi bem emocionante pelo fato do câmbio, de todo o esforço da equipe Sim, aham. e tudo mais, entendeu? E você sabe que esses câmbios de Fusca é chato para montar, chato para tudo, né? É Então, um inferno esse câmbio. exatamente. Então, tipo, foi um sacrifício enorme de todos e veio um resultado. Fomos campeão, eu fui campeão na GTS, o Carlão foi campeão, o Carlos Stintz foi campeão na TS, e também tivemos um outro piloto campeão também vice-campeão na TL, que ele explodiu o motor do carro na penúltima volta da corrida, colocando uma volta no segundo colocado da mesma categoria. Aí ele foi engatar a quinta marcha, engatou a terceira e explodiu o motor.